Verso 22. Então ele disse aos discípulos: chegará o tempo em que vocês vão querer ver um dos dias em que o Filho do Homem já tiver chegado, mas não verão. Alguns vão dizer a vocês: olhem aqui ou olhem ali, porém não saiam para procurá-lo, porque assim como o relâmpago brilha de uma ponta do céu até a outra, assim será no dia em que o Filho do Homem vier. Mas primeiro ele precisa sofrer e ser rejeitado pelo povo de hoje. Como foi no tempo de Noé, assim também será nos dias de antes da vinda do Filho do Homem. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Amém? Jesus vai voltar. Eu e você precisamos entender, compreender essa verdade. Se a gente crê na palavra de Deus, se nós nos declaramos filhos de Deus, se cremos na Bíblia, estudamos a Bíblia aqui a semana toda, aqui nesse canal, cremos nas promessas do Senhor, então você tem que entender isso. Jesus vai voltar. Amém? O verso 27 diz assim, olha: todos comiam e bebiam, os homens e as mulheres se casavam, até o dia em que Noé entrou na barca. Depois veio o dilúvio e matou todos. As pessoas levavam a vida normalmente, mas a terra estava tão assolada pela maldade, pela iniquidade, que Deus decidiu separar uma família e destruir o restante da humanidade. E ele separou a família de Noé, colocou dentro de uma arca e a terra experimentou dias de um grande dilúvio. Tudo ficou submerso. Versículo 28 diz assim: a mesma coisa aconteceu no tempo de Ló. Lembra de Ló, sobrinho de Abraão, que eu já falei aqui várias vezes? Nos tempos de Ló, segundo a palavra, todos comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. No dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e matou todos. Essa palavra não é para te assustar não, tá? É só para te deixar alerta. Jesus vai voltar um dia. Jesus veio aqui à terra e ele veio como réu. Ele foi condenado no meu lugar e no seu lugar. Mas quando Jesus voltar, ele não volta mais como um réu. Tem pessoas que já disseram isso, você já ouviu isso certamente em algum lugar, falando assim: se Jesus voltasse novamente, eles crucificariam ele de novo. Isso é uma mentira, porque Jesus não volta como um cordeirinho, não. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já veio e já levou sobre si as nossas iniquidades lá na cruz. Jesus agora volta como juiz. Ele volta para julgar a humanidade. E aqueles que o receberem no seu coração, que reconhecerem que ele é o Filho de Deus, que ele é o Salvador, não serão julgados, serão perdoados. Aqueles que se arrependerem dos seus pecados, abandonarem a velha natureza e seguirem uma vida ao lado de Cristo, experimentarão uma nova natureza e na eternidade viverão uma vida plena ao lado de Deus, onde não haverá choro, onde não haverá lágrimas, onde não haverá sofrimento, não haverá morte. As coisas velhas passaram e Deus fará tudo novo. Amém? Essa é uma palavra para você se alegrar,
para você renovar a esperança aí no seu coração. Quem tem medo da volta de Jesus é quem está andando em pecado, é quem está nas trevas, é quem está dominado aí pelo pecado. Mas quem é guiado pelo Espírito Santo não tem que ter medo de Jesus. Tem que ansiar pela volta dele. Amém? Versículo 30. Assim será o dia em que o Filho do Homem aparecer. Aí, quem estiver em cima da sua casa, no terraço, desça e fuja logo, e não perca tempo entrando na casa para pegar as suas coisas. Olha o que está falando aqui o evangelista Lucas. Quem tiver aí na sua casa, no terraço, desça e fuja logo. Não perca tempo entrando na casa para pegar suas coisas. As coisas materiais não importam no reino que é espiritual. Nós não vamos levar nada desta terra. Seu carro novo, suas roupas de marca, de grife, os seus imóveis, você não vai levar nada disso. Isso é uma realidade que nós precisamos entender, precisamos nos conscientizar. A gente passa a vida inteira querendo conquistar coisas que vão ficar tudo aí. Não queira mais do que você precisa. Você precisa de tanta roupa assim? Você precisa de ter 4 carros na garagem? Você precisa de todo esse aparato tecnológico? Precisa mesmo disso? Verso 32, Jesus diz assim: lembrem da mulher de Ló. E aí é a palavra que eu queria compartilhar com você. Lembrai-vos da mulher de Ló. Verso 33. A pessoa que procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo terá a vida verdadeira. Jesus fala para a gente se lembrar da mulher de Ló. Eu vou lembrar a você aqui da história da mulher de Ló. Lembra que Abraão saiu da sua terra, da sua parentela e foi para a terra que Deus mostrou a ele. E Abraão levou o seu sobrinho Ló. Só que houve um momento em que os pastores de Abraão e de Ló tiveram um desentendimento e eles se separaram. Abraão seguiu por um lado e Ló seguiu por um outro. O caminho que Ló escolheu fez com que ele chegasse numa cidade chamada Sodoma. E essa cidade estava tão dominada pelo pecado que Deus então resolveu destruí-la. Só que Deus resolveu poupar a vida de Ló. Presta atenção, Deus resolveu poupar a vida de Ló. Deus resolveu salvar Ló. E a palavra do Senhor diz em Atos 16:31 assim, ó: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Então Deus, por misericórdia, estendeu o manto de salvação a Ló e a sua família. Deus decidiu salvar Ló e a sua família. Mas a salvação é uma coisa individual. E aí eu quero ler com você Gênesis 19, Gênesis capítulo 19, para a gente poder entender aqui. Jesus deu essa orientação, lembrem-se da mulher de Ló. Então é uma coisa importante. Isso está nos evangelhos. Se está nos evangelhos, é algo que merece a nossa consideração. Então Jesus disse essas palavras,
lembrem-se da mulher de Ló. Então, peraí, eu quero saber o que aconteceu com essa mulher, ué. Abre lá então, Gênesis 19, do verso 23 ao verso 26. Diz assim, olha. Ló chegou a Zoar depois que o sol havia saído. De repente, lá do céu, o Senhor Deus fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Ele destruiu essas duas cidades e também todo o vale e os seus moradores, e acabou com todas as plantas e árvores daquela região. E aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Enquanto Ló estava fugindo junto com a sua família, no caminho da salvação, a mulher de Ló estava olhando para o caminho da perdição. É isso que o Espírito Santo colocou para falar com você. Presta atenção. Por que nós devemos nos lembrar da mulher de Ló? Porque a volta de Jesus vai ser uma surpresa. Vai ser algo assim surpreendente. Vai pegar muita gente de surpresa. Assim como o dilúvio, assim como a destruição de Sodoma e Gomorra, as pessoas se surpreenderam por quê? Porque não acreditaram na pregação de Noé, não acreditaram nas advertências de Ló, mas o dia do Senhor virá e nós temos que estar preparados e vigilantes. Não deixa Deus pegar você no pulo, não. Fique esperto, fique esperta. Abandone esse pecado hoje. Em nome de Jesus, tome essa decisão. Decida entregar a sua vida para Cristo. Fala com Ele, fala, Senhor, eu quero estar preparado. Eu quero estar preparada. Se o Senhor voltar amanhã, ou se o Senhor me levar hoje, porque pode acontecer isso também, né? Às vezes Jesus não voltou ainda, mas você foi. Nós precisamos estar preparados. A mulher de Ló, ela não se arrependeu. Ela não se arrependeu. Ela até foi atrás de Ló, da sua família, mas o coração dela estava ainda lá atrás, na vida devassa de pecado que ela estava levando. Então, por isso nós devemos nos lembrar dela. Talvez a gente está aí, né, buscando a Deus na igreja, mas o nosso coração está namorando as coisas do mundo, está flertando com as coisas do mundo.